Vamos lá! Nas palmas, vamos lá! Cadê? Vamos lá, gente! Eu não caio do cavalo. Ô, chão goiano! Ganho dinheiro. Cadê, pessoal? Vocês estão animados? Quem está animado aí, levanta a mão. No lugar onde tem Isso aqui é Goiás, ó. Tião Carreira, apesar de ser mineiro, aqui em Goiás é que manda. Pode baixar a música aí, pessoal, por favor. Traz o pedestal do microfone para mim, eu quero ver se esse pessoal tá animado mesmo. Vocês querem... Oi? A luz aqui? Ah, acende a luz aqui, pessoal. Do público que tá muito escuro. Ó, vamos lá. Seguinte. Esse microfone tá funcionando? Pode tirar ele, eu ponho o meu aqui. Nós vamos dar uma experiência de Goiás agora para vocês. Vocês querem? Sim ou não? Então fica de pé aí. Fica de pé. Todo mundo. Quem não ficar de pé... Vamos lá. Ó, o seguinte. Solta as mãos. Dá um pulinho. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Eu vou ensinar a vocês agora uma dança típica de Goiás. Nós temos aqui em Goiás a dupla que é pioneira na moda de viola. Chama André e Andrade, eu tenho o prazer de falar que é da minha cidade. E aqui nós temos o costume de dançar catira. Então eu vou ensinar vocês a dançar uma catira agora. Vamos lá? Solta as mãos assim. Ó, ó. De novo. De novo. Show. Agora, com os pés, dá um distanciamento aí um do outro. Presta atenção. Vamos lá. De novo. De novo. Vamos lá, gente. Se não souber bater o pé desse jeito, bate de qualquer jeito aí. O importante é bater o pé. Solta a moda aí, por favor. E vocês vão acompanhar. Agora é valendo. Não, a outra. A moda de viola. Esse aí é pagode. Esse povo não é de Goiás. Quatro coisas nesse mundo que o rapaz precisa aprender: beber, pinga e joga truque, rouba moça e saber ler. Dessas quatro coisas só 3 tempos de aprender: bebo, pinga e jogo truque, roubo moça e não sei ler. Bom! Bom demais! Quem gostou de dançar uma catira aí? Deu uma animada aí, gente? Deu uma animada? Levantou o sangue aí? Ó, eu vou deixar aqui o exemplar do meu livro, que eu estou lançando hoje aqui, Marketing de Chapéu, que é o mesmo nome da palestra. Engraçado, eu desde criança sonhava em escrever um livro, Rafael. Mas aquela coisa, deixa para depois, e eu nunca escrevi, Fernando. Aí esse ano eu falei, você quer saber uma coisa? Eu vou escrever. Eu tenho um amigo, ficou muito famoso agora nos últimos dias, nós fomos sócios em 3 ou 4 eventos, vocês vão conhecer. E aí ele fez um reality show e falou, dá para escrever um livro em um dia. Eu falei, como assim? Escrever e publicar. Esse amigo é o Pablo Marçal. Mas como ele pilota avião, né, salva piloto, eu falei, dá para fazer também. E fui nessa... Cadê o passador, gente? E eu fui nessa onda dele. E acabei escrevendo o livro. Nesse livro eu conto um pouco da minha análise, da minha trajetória, que tem a ver com marketing desde criança. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E aí, sobre as minhas experiências de 21 anos, apesar de ter essa carinha de 30, já tem 44 anos. Tem 21 anos que eu trabalho com agromarketing. Está aí o passador? E nesse tempo de 21 anos, foram tantas emoções, evento, eu já fiz festa, eu já tive dupla sertaneja, sabia disso? Eu tive uma dupla sertaneja, Daniel, lá para o 2007. E nós fomos o único artista do mundo, Ricardo,
que soltou um CD, lado A e lado B. Vocês sabiam disso? É verdade. O vinil tinha lado A e lado B, certo? O nosso CD também tinha. Tem gente que está falando, mentiroso. É verdade. No lado A, o Alan, que era meu parceiro, cantava. E no lado B eu pedi desculpa, que era ruim demais. Deu certo aí? Vamos lá, onde que eu passo aqui? De cá? Assim? Fechou. Marketing de chapéu. Quem está curioso para saber o que acontece, que levanta a mão. Ih, quase não tem ninguém. Levanta a mão, gente. Marketing de chapéu vai ser uma viagem que nós vamos fazer aqui. Para vocês que não são do marketing e são do agro, entender um pouco de como funciona esse mercado. E para vocês que são do marketing, conheçam um pouco do agro. Quem aqui é do agro, só para me ver a questão do público? Só do agro. Rapaz, é muita gente. E quem é do marketing? E quem não é de nenhum? Tem algumas pessoas. Então vamos lá, gente. Eu quero trazer vocês para essa viagem contando uma história. O passador seu não está funcionando não, viu? Contando uma história que começou lá na minha infância. Aquele magrelinho ali sou eu, apesar de não parecer, eu e minha irmã, na exposição agropecuária de Jataí. Nessa época eu já adorava a fazenda. Eu que cresci na fazenda dos meus avós. E esse cara aqui é um grande exemplo para mim, que é o meu avô materno. Ele não está entre nós, inclusive quando ele faleceu eu tinha 8 anos, 7 anos. Mas o mais engraçado é como eu lembro do cheiro dele, da voz dele. E o que tem a ver isso com marketing? Tem tudo a ver. Porque o marketing é a arte de contar histórias. E as histórias bem contadas não saem da nossa mente. E esse cara aqui, no final da tarde, lá na Estância Lourenço, que é a nossa propriedade até hoje, na cidade de Tarumã, Goiás, no final da tarde nós não tínhamos energia. E aí nós sentávamos ali na varanda, ele tinha uma gaitinha, tocava a sua gaitinha, e depois contava as suas histórias. E essas histórias eu lembro até hoje. Para você que é do agro, para você que é do marketing, faça uma reflexão. Quais histórias você está contando para os seus clientes? E quando eu falo história, eu não estou falando só o que você posta na rede social, não. Estou falando da roupa que você veste. Estou falando do carro que você anda. Se você é vendedor do agro, que carro que você anda? Como você fala? Que lugares você frequenta? Tudo isso tem a ver com marketing. Chama comunicação não verbal. O que você fala, inclusive, às vezes é menos apreciado do que você é. Imagina se eu entro aqui de chuteira, de bermuda, de chinelo. Qual autoridade eu ia passar para vocês? Quando eu coloco meu chapéu, tem duas coisas. Primeiro, que eu sou autêntico. Eu sempre tive chapéu, eu sempre usei bota. O segundo é que isso também é um personagem. Para vocês, vários aqui, quem já me segue no Instagram? Já tem algumas pessoas que me seguem. Quem não segue, agora vai lá, francisbarros.agro. Eu comunico o que eu vivo. E aí vai o primeiro insight para vocês. Não seja uma pessoa aqui, no presencial, e outra pessoa lá no digital. Porque o seu cliente não vai entender. Tem um primo que tem uma dupla sertaneja. Aliás, minha família tudo gosta de música. E aí, na panificadora na esquina dele, Maico, ele coloca roupa, passa perfume, faz maquiagem. Fala, cara, você só vai na panificadora. E ele fala assim, eu não sei se eu vou encontrar uma fã ou um fã. Como é que você sai de casa? Essa é a viagem que eu quero fazer com vocês. Me dá um outro passador aí, por favor. E já pode pôr o próximo slide. Senão meu tempo aqui vai. Está de cá? Dá uma olhada aí. Passa o próximo slide, por favor. Pode passar 2 slides, que o primeiro eu ia me apresentar, mas eu ia falar um pouco da minha missão, que é conectar marcas ao produtor rural. E aí, gente, pensa o seguinte. O Carlos esteve aqui com uma palestra show falando de tecnologia, sim ou não? Quem é do marketing?
Quanto tempo vai durar essa profissão nossa do jeito que ela está hoje? Alguém arrisca? Pode falar aí, gente. 1 ano, 10 anos? Cara, eu não acredito que dura mais 3 anos. Não acredito de verdade. Um exercício que eu tenho comigo mesmo é como que eu vou fazer... Obrigado, Lília. Como que eu vou fazer para desconstruir a minha própria empresa? Porque a minha mente não pode ficar velha. E como o Carlos trouxe aqui, você aprende uma coisa essa semana, na semana que vem está velha. E nós do marketing, nosso maior concorrente hoje não são as outras agências, não é as pessoas, é a inteligência artificial. Vocês do agro, quando vocês contratam uma agência para fazer uma logomarca, hoje a inteligência artificial já faz. É claro que o fator humano ele nunca vai perder. A necessidade de fazer marcas se conectarem com o produtor rural nunca vai deixar de existir. O que vai mudar é só uma palavra. Como? Há pouco tempo, todos que vieram... Quem veio de fora aí? Veio de avião? Vocês iam chegar no aeroporto e fazer o quê? Táxi. E agora vocês fazem o quê? A necessidade mudou de ponto A para o ponto B? Mudou a necessidade? Mas o jeito mudou. A minha primeira agência eu abri em 2003. E desde então eu já fazia reunião remota, porque eu morava em Jataí, meu sócio morava em Goiânia. Aí você pode pensar, como assim? A gente usava o Skype, que naquela época era áudio. E a gente já fazia reunião remota. Quando eu resolvi botar minha agência 100% no agro, veio a pandemia. E nós quase demos um passo atrás. Porque na minha cabeça, o produtor rural, a empresa do agro, só conversava presencialmente. Graças a Deus, uma semana depois que a gente começou a fazer patrocinados, começou a vir empresas do Brasil todo. E aí eu falei, cara, vai funcionar. Então as coisas estão mudando. E aí, vem alguns desafios. Como nós já temos vários clientes, eu quis trazer para vocês do marketing do agro algumas dores. Que muitas vezes nós do marketing erramos. Ou você, quem é aqui de marketing de uma empresa do agro? Trabalha dentro da empresa. Tem bastante gente, gestor de marketing, diretor de marketing. Vamos ver se vocês se identificam. No agro, a competição é intensa? Sim ou não? Bastante? E tem bastante verba, não tem? Para investir em marketing? E para investir em vendas? Vocês já viram algum congresso de marketing de uma empresa do agro? E congresso de venda? Convenção, no congresso não, convenção. Tem lá na Elis, convenção de venda? De marketing não tem. E, poxa, mas a gente é responsável por gerar o interesse no cliente. Mas aí falta do profissional de marketing se impor. Eu vou falar sobre isso aqui. Alvo errado. Alguém aí, principalmente na internet, já deparou com uma campanha que não funciona? Porque direcionou as suas campanhas no lugar errado? Sim ou não? O tempo todo. Francis, mas eu conheço o produtor rural. Será que conhece? A palavra produtor rural, gente, ela é muito grande. Porque eu posso falar produtor rural e pensar em idade, em tipo de cultura, em região, e eu estou falando só de pessoas completamente diferentes, mesmo sendo iguais. Daqui a pouco eu vou mostrar uma coisa para você. Conteúdo que não engaja, e aí vai uma reflexão para você que trabalha na empresa do agro. Cuidado com curtidas. Só curtidas, só número de seguidores não quer dizer nada. Você tem 100 mil seguidores e nenhum compra de você, adiantou o quê? Eu prefiro ter 1000 seguidores e 80% com perfil de comprar. Necessidade de muito resultado com curto prazo. Alguém tem esse problema aí? A palavra urgente é presente na sua vida, sim ou não? Hoje em dia, gente, tudo é muito rápido. Nós estamos aqui com um evento com 2 produtoras, mas eu tenho 2 social media cobrindo, porque se eu demorar um pouco para postar um vídeo, vocês vão reclamar. Tem que ser ao vivo. Atraso. Alguém tem problema com atraso aí? Atrasou o evento, atrasou a campanha. Me atrasei. E eu estou trazendo isso para vocês porque eu vi essas dores das empresas do agro. E nós, enquanto marqueteiros ou diretores de marketing, equipe de marketing das empresas do agro,
A gente tem orçamento limitado, tempo limitado e cobrança de massa. Porque quando não dá certo, não vai brigar com vendas, vai brigar com marketing. Aliás, o time de venda briga com a gente. Eu sei, Marco, você está se coçando aí que você é de vendas, mas amanhã você vai ter a sua revanche. Não sugerir novas estratégias. As agências, às vezes, ligam um piloto automático e só posta, manda vídeo para a televisão, áudio para o rádio, bota outdoor, e sempre do mesmo jeito. E eu vou trazer alguns cases aqui. Como pensar diferente, como propor coisas diferentes para o seu cliente, ou você que é interno também pensar diferente. Casamento do marketing. Gente, eu não devia nem estar falando disso mais. Mas pasmem, a maioria das empresas que eu visito não tem uma conexão marketing e vendas. Isso é um absurdo, porque, na verdade, se a gente for pensar, vendas está no guarda-chuva do marketing. Porque muitas pessoas ainda confundem marketing com comunicação, que não tem nada a ver. Se você tem algum empresário, tem empresa do agro, vocês que são empresários, empresárias, departamento de venda, mesmo que seja só uma pessoa, e do marketing, tem que se conversar, tem que planejar junto. Não conhecer do agro. Alguém já teve esse problema de ter uma agência ou de trabalhar com alguém que vai criar por vocês e não conhece do agro? Sim ou não? Alguém já viu, tem um cara do Shooter Stock que ele está em 90% das campanhas do agro. Aliás, tem gente do agro que acha que aquele chapéuzinho que aqui em Goiás nós usamos só na festa junina, aquele de palha, com aquela roupa de suspensório. Gente, quando eu vejo aquilo, na minha palestra do ano passado eu até trouxe aqui uma matéria, onde a repórter ela dá uma gafe lá, que ela olha assim, olha, nós estamos na produção de soja, e essa soja que está muito bonita, era uma plantação de milho. Uma marca famosa aí foi lançar um produto do caju, filmaram o caju, só que o caroço estava na árvore. E você não conhecer do marketing, e sabe de quem é a culpa disso? Do conhecer do agro? Sabe de quem é a culpa disso? De vocês, minha. Porque a gente conversa muito dentro da bolha e não conversa lá fora. Inclusive, eu quero parabenizar o presidente Ricardo Nicodemos, da ABMRA, que ele, junto com todo o time que está aqui, está lançando a campanha. Como é que é o nome da campanha? Marca Agro Brasil, que é para falar para o público externo, para que eles conheçam de fato o que acontece no agro. E você, se quer trabalhar com o agro, e eu te convido a trabalhar, cara, você tem que, no mínimo, conhecer o agro. Não precisa usar bota e chapéu como eu, não, mas precisa ir para lá. Será que tem oportunidade? Olha a quantidade de empresas do agro que nós temos no Brasil. Mais de 3 milhões de empresas no agro. Tem oportunidade, sim ou não? Juntas, elas geram 7,4 trilhões para o nosso Brasil. 7.272 empresas são grandes, são aquelas que mais faturam, que eu sei que vários de vocês querem atender essa empresa ou querem trabalhar nessa empresa. Porém, nós temos 36 mil empresas que estão no faturamento médio. Isso quer dizer que oportunidade tem demais. Quantos são a agência que está aqui comigo? Todos vocês precisam ser parceiros. Todos vocês precisam fazer parte desse ecossistema, porque nós não somos concorrentes. Por isso, nesse palco aqui, vai ter um monte de agência. Porque o agromarketing foi criado para a gente criar uma comunidade. Porque o concorrente é aquele cara ou aquela mulher ruim que está no mercado tomando o trabalho de vocês. E, para a gente ir caminhando, como é que eu conheço esse agro? Tem alguém aqui de agência ou de marketing que não trabalhou com agro e quer trabalhar e veio no evento por causa disso? 2 pessoas. Quem trabalha com agro já? Fica com a mão levantada. Se eu descer aí e fazer algumas perguntas sobre o agro, vocês vão saber responder? Continua com a mão. Uai, o que aconteceu? Pegadinha, não vou descer aí não. Então vamos lá. Dentro do agronegócio, passando rapidamente, nós temos o que é produzido antes da porteira, máquinas, insumos agrícolas, pesquisa. Você pode atender nutrição animal, consultorias. Dentro da porteira é o produtor rural propriamente dito, é o que é produzido dentro da porteira, no campo. Pós-porteira, aí vem logística, armazenagem, indústrias, alimentos, é a agregação de valor.
E, além da porteira, hoje nós temos uma agricultura sustentável, ESG, que nós vamos ter uma palestra bem interessante aqui sobre o ESG, do Capela, legislação ambiental. Então, você tem, dentro do universo do agro, pelo menos essas 4 possibilidades de trabalhar com empresas do nicho. A minha agência que trabalha com agro, a gente, provavelmente em 2025, nós vamos nichar de novo, só que dentro do agro, atendendo um estilo de empresas. Porque dá para nichar dentro do próprio agro. E, para você que ainda não conhece muito, o produtor rural não é mais o homem com a enxada, aquele do chapéuzinho de palha. Ele é um empreendedor rural. Ele tem um escritório na cidade hoje em dia. É claro que eu estou falando de produtores grandes, médios, e aí nós temos a agricultura familiar, que ainda tem a sua simplicidade, inclusive a representatividade é maior, porque eles produzem alimentos quase que na totalidade que nós consumimos. Mas mesmo eles estão com internet na fazenda. Mesmo eles vão ter a TV parabólica digital, que vai ser uma mudança. E nós vamos ter uma palestra incrível aqui, do Júlio, do Canal Rural, que vai falar sobre essa nova TV digital e das suas possibilidades. Então, quando eu penso no homem e na mulher do campo, eu não posso pensar naquele caipira. Caipira é eu. Ele não é mais, nem ela. Olha só. 85% dos produtores rurais usam o WhatsApp. Levanta a mão aí quem já está fazendo estratégia pensando só no WhatsApp. Dá uma olhada para o lado. Olha o quanto de oportunidade, pessoal, nós temos. 85% já usa o WhatsApp, seja em grupos, seja canal direto. Eu tive uma empresa que eu atendi, que eu assim, na hora eu falei, cara, coitado do dono dessa empresa. Que ele pôs no site o WhatsApp dos vendedores. Até aí tudo bem, tem que conectar, sim ou não? Só que o WhatsApp era do vendedor, pessoal. Se esse cara vai embora, o que vai acontecer? Tchau, cliente. Eu tive um outro cliente, que lá era uma revenda, que na cidade, que tinha uma das unidades, 80% dos clientes era de um vendedor. Eles não tinham CRM. E aí? Se esse cara for embora, morre a empresa. 71% dos agricultores usam canais digitais diariamente para questões relacionadas à fazenda. E aí eu vou fazer aqui uma aspas. Para você que é nativo digital, estou mostrando um dado de crescimento do uso dos meios digitais. Mas não se esqueçam, o offline não só ainda está presente, como está crescendo. A placa lá na fazenda do produtor rural, ela traz prova social. 97% dos agricultores jovens lideram essa tendência. Então, dos 71%, a maioria dos jovens, que está tendo uma troca de geração lá no campo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ou seja, hoje a gente fala com o avô e com o neto, e às vezes até com o bisneto. A comunicação dá para ser a mesma, sim ou não? Vocês estão aí? A comunicação tem que ser a mesma, sim ou não? Claro que não. 33% dos agricultores estão dispostos a comprar sementes, fertilizantes e defensivos online. Claro que no Brasil nós temos alguns desafios. O primeiro é a logística. Só para vocês terem uma ideia, o nosso número de produtores conectados e com possibilidade de comprar online é maior que nos Estados Unidos. Poxa, os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, e o nosso produtor rural, ele é muito mais antenado. Sabe por quê? Porque nos Estados Unidos tem uma coisa interessante. Os jovens vão para a cidade estudar e muitos não voltam. Aqui no Brasil é diferente. Nós temos uma quantidade de jovens que estão assumindo as propriedades dos seus pais, os negócios dos seus pais, ou trabalhando junto. Olha só esse dado aqui, que legal. Agricultores que preferem canais online em compra. 2019, 2021, o que aconteceu? O que aconteceu em 2021? O que tinha no Brasil, no mundo? Pandemia. Então, aumentou bastante. E aí, diminuiu um pouco em 2022. Só que o fato aqui eles estão comprando. Nós temos um cliente que vende calcário pela internet.
E aí tem gente que acha que internet não vende. Vai ter o Rafael aqui da MF Rural, que vai provar para vocês o contrário. E aqui, para a gente fechar dados, somente presencial, só 29% dos produtores rurais é aquele que não tem jeito. Por exemplo, um agropecuário que é cliente nosso, ele tem um balcão, tem banquetas, rapadura, café, para que os produtores vão lá bater papo e compra. Se ele tirar esse balcão de lá, o que vai acontecer? Eles vão para outro lugar. Mas nós temos aqui 58% que também vão presencialmente e usam o WhatsApp, mensagens, o Instagram, no direct. E nós já temos 13% que vai só já nas plataformas digitais, ou só ou também, né? Porque não tem todos os produtos lá. Ou seja, o produto de vocês são empresários, tem que estar lá na MF Rural, tem que estar dentro do marketplace, tem que ser venda pelo canal online de vocês, porque senão vocês estão perdendo dinheiro. E 50% dos produtores são influenciados por outras pessoas. Ou seja, quando eu faço um marketing de massa, eu estou atingindo outras pessoas que talvez nem sejam produtores rurais, mas de alguma forma vai impactar e vai gerar oportunidade para vocês. Aqui, ó, Rafael. 58% é o número de crescimento dos marketplaces, que é aqueles canais digitais onde você vai comprar com a MF Rural. Ele vai trazer números aqui, ele me passou alguns números que eu fiquei assim, caramba, vou montar um marketplace. Brincadeira, eu quero ser seu sócio. E quais são os grandes desafios? Não confio no processo de compra, quando o produtor responde. Ou seja, quando você entra num site que não é confiável, e a gente sabe que muitas empresas não têm nenhum site. Quando tem um site, é totalmente desatualizado. Ou o sistema de compra é muito ruim. O que a pessoa faz? Dá um passo para trás. Perdeu venda. 25% não consigo obter recomendações customizadas. O que é? O cara entrou no site e não conseguiu falar com um ser humano. Gente, é um absurdo isso. Se alguém mandar no seu Instagram uma pergunta ou fazer um comentário no seu post e você não tem alguém para responder, para conversar. Inclusive, vou dar uma dica. Quando eu faço treinamento de vendas para os meus clientes, eu falo, entra no Instagram dos seus concorrentes e olha se tem comentário não respondido. Esse é um bom lead. O cara não quis responder, eu vou lá e respondo por ele. E 22% não forneceu o atendimento que preciso. Quando a gente pensa nas 3 gerações no campo, vocês já pararam para pensar nisso? Que lá dentro da porteira existe diferentes personagens? Então nós temos os famosos baby boomers, que são aqueles que, se eu não pegar na mão, eu já compro do mesmo vendedor há muitos anos, e eu não quero trocar. Você tem geração X e Y, que já está mais conectado, que tem esse compromisso com alguns fornecedores, mas está aberto para novos fornecedores, novas tecnologias. E você tem essa geração Z, que não está com compromisso de nada. Que esse é o cara que você vai impactar conversando com o marketing de conteúdo, conversando através de eventos, sejam presenciais ou digitais. E esse é o maior desafio, porque a geração antiga era fiel à sua marca. Essa geração nova não é fiel às marcas. E aí, nós, como profissionais de marketing, temos a obrigação de pensar em estratégias diferentes para conectar cada vez mais a nossa marca, a nossa presença nas redes sociais. Quer ver uma coisa? A Apple nos ensinou que eu posso usar a força da minha marca para vender produtos completamente diferentes. Sim ou não? Lá atrás ela tinha o quê? O iPod. Depois ela veio com o iPhone. E ela agora está produzindo até veículos. Quando eu penso em agro, a gente pode lembrar da John Deere, que vende brinquedo para crianças, que vende um boné com a marca dela e você tem orgulho de comprar e usar. Isso é conectar com as novas gerações. Quando a John Deere está fazendo brinquedo para criança, o que ela está trabalhando? Alguém sabe dizer? A próxima geração. Já vai criando um vínculo com a marca. E ela ainda ganha dinheiro com isso, que é o mais bacana. E para a gente ir caminhando para o final, sempre que eu recebo um novo cliente, que a gente vai fazer aquela reunião de qualificação,
a gente faz um trabalho de entender a maturidade em marketing. O que é isso? Cada empresa está num momento. Tem empresas que, apesar de estarem com CNPJ ativo há muito tempo, está na maturidade praticamente zero. Eu tenho vários clientes que, quando chegou na gente, tinha lá 5, 6 anos de trabalho e não tinha uma marca. E aí eu entro com o quê? Com brand. O que adianta eu fazer geração de tráfego para esse cara se ele não tem um preparo nenhum para receber? O Thiago está ali e ele sabe do que eu estou falando. Você gera lead para o cara, não, semana que vem eu olho, já foi. E aí a gente criou lá na agência o que a gente chama de agromarketing de precisão, que tem algumas etapas. Então, eu mapeio esse cara quando ele chega na agência. Se ele está no plantio na fase 1, é brand. Eu preciso trabalhar em identidade visual, eu preciso desenvolver uma rede social para ele, eu preciso pensar no site dele, eu preciso, mais do que isso, planejar a vida dele dentro da comunicação, na jornada de comunicação. Eu preciso checar se o time de venda dele está bem preparado, porque a partir do momento que ele vai investir em marketing, vai vir oportunidade para vendas, e aí a venda é uma bagunça. Eu já tive clientes que, quando eu pergunto quanto você vende por mês ou por ano, ele fala, deixa eu olhar na expedição o que saiu. E aí eu pergunto, você não tem um CRM para controlar isso? E eu já ouvi a resposta, que bicho que é esse? Cara, quem não tem controle não tem nada. E aí eles têm coragem de me dizer que está batendo as metas. E aí eu faço só uma pergunta. Como que você sabe que essa meta que você impôs ao seu time era a oportunidade de mercado? Será que não poderia ser maior? E aí buga a cabeça do empresário, que ele fala, poxa, será que eu estou perdendo dinheiro? E na verdade está. Na fase 2, aí eu já tenho a empresa posicionada, já tenho um brand, aí eu começo a fazer trabalho de geração de conteúdo, seja no digital, seja no offline. E já começar a patrocinar eventos, porque eu preciso que a marca dele ganhe audiência. O que adianta eu ter uma empresa e começar a só querer vender se essa marca não é conhecida? Vamos lá. Quem não conhecia o Agromarket Summit e acabou descobrindo esse ano, levanta a mão. Fica com a mão levantada, por favor. Vocês não conheciam, como é que vocês iam comprar? E agora, quem não conhecia, pretende voltar no próximo ano? Isso é fazer a marca ser conhecida. Nós estamos construindo a marca. E você precisa fazer isso com o seu cliente. Na fase 3, aí eu preciso educar o cara. Que muitas vezes, eu estava vendo... Eu gosto muito de ver o TikTok e o Shorts. Aqueles videozinhos do... como é que chama? Vigiasismo? O cara fazendo a barba e cortando cabelo. Não sei o nome desse trem, não. E teve um cara do Paraguai que veio aqui no Brasil para fazer o cabelo. E ele era meio calvo e tal. Ele falou uma coisa, olha que louco, isso tem a ver com educar o cliente. Ele fez a seguinte pergunta, você algum dia já se incomodou com essa calvície? Ele falou, nunca, até que eu vi seu vídeo. Ou seja, muitas vezes o seu cliente não sabe que tem a dor, e aí o marketing vai ajudar a falar, cara, você tem essa necessidade. E calma, eu tenho a solução. Isso é educar o cliente. Isso é o que eu chamo na agência de evangelizar o cliente. E aí nós temos as últimas fases, que aí já é conversão. E aí na conversão, o Thiago vai estar com a gente aqui para falar para vocês. Você precisa ter um processo de venda. Você precisa ter uma cadência de venda. Você precisa ter lá um qualificador de leads para não colocar o seu time para falar com qualquer um. O Michael fala muito isso na rede social dele. O Sérgio fala muito isso na rede social dele. Você precisa estar preparado para vender. Página de conversão. Cara, tem site que a gente entra e fala assim, como que esse cara não pensou de colocar pelo menos um link para o WhatsApp? Ah, mas é só um site, será? Eu sempre falo o seguinte, tem muito empresário do agro que você conversa com ele e fala, cara, o que eu quero com o Instagram, com o site? Eu tenho lá porque os meninos me encheram o saco aqui. E aí você entra na página dele, tem 2 meses, às vezes até 1 ano que não tem uma atualização. Aí eu pergunto para ele, se eu for visitar a sua casa, chega lá e estiver sujo, qual é a impressão que eu tenho? Essas são as suas redes sociais, a sua casa virtual. Você precisa não só atualizar, como conquistar quem chega lá. E mandar para algum lugar, porque não adianta só ficar bonitinho, porque tem gente que vai pôr um monte de dancinha para fazer as pessoas curtirem, não vai adiantar.
Aí vem a parte de experiência. Eu já vendi para o cara, eu posso vender mais, fazer um upsell, um cross-sell. Eu vou dar brindes, o agro gosta muito de levar o pessoal para pescar, mas você já mapeou aquele cliente seu que gosta de rock, e você pode levar, que seja 5 clientes para o Rock in Rio? Aquele que gosta de corrida e você leva para a Fórmula 1? Dá experiência diferente, porque a maioria fala, não, vamos levar uma turma para pescar. Mas talvez eu não goste de pescar, as pessoas são diferentes. Precisa pensar diferente. E no final, na colheita, aí é você criar comunidade. Aí você fazer o cliente defender a sua marca. Quem tem Apple aí? Fica com a mão levantada quem trocaria por um Samsung. Isso é comunidade. Isso é defender a marca. Vai perguntar para um cliente de case se ele troca para uma outra marca. Aí é essa fase da colheita. Para chegar nessa colheita, tem toda essa viagem. Fez sentido, gente? Falando um pouquinho de brand, eu vou trazer um case para vocês. Tem alguém da Valence aí? Não? É um cliente nosso, e eles estavam com um desafio de trazer uma cara nova para a empresa. E o briefing era, eu preciso mostrar para os clientes no Brasil que eu estou de cara nova, e que, apesar de ter 6 anos já de vida, eu estou pronto para os novos desafios do agro. Esse ano teve desafio no agro, sim ou não? E aí nós pensamos, beleza, vamos criar uma campanha. E como que a gente cria essa campanha? A gente parte do briefing. Vamos fazer o planejamento? Vamos fazer o planejamento. E aí vem construindo a campanha. A primeira ideia que a gente teve foi, eu preciso trazer alguém para representar essa marca. E qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Vamos trazer um famoso. Vai ser fácil. Mas qual é a história por trás desse famoso? De repente não conversa com a sua marca, não está no mesmo tom de voz. E então, nós propusemos uma campanha em que nós pegamos uma fazenda, agora em agosto. Agosto chove pra caramba, né? Como é que nós vamos pegar uma lavoura bonita? Fomos para uma fazenda em Unai, onde tem os pivôs. E aí a lavoura estava linda. Convidamos Guilherme Santiago. Francis, mas por que Guilherme Santiago? Não sei se vocês sabem, para quem já acompanha o sertanejo, Guilherme Santiago teve um pico lá atrás, em 90, 2000. Depois eles sumiram, aí veio com aquela música Joga na Rua, subiu, depois caiu e agora estão na fase nova. Inclusive o empresário deles é um grande amigo meu. Estão numa fase nova, lançando músicas novas. Ele falou, cara, é muito parecido com a Valence. Eles estão no mesmo momento de mudar a marca, de trazer. Então aí a gente planejou essa campanha, e compusemos uma música para eles, que eu vou mostrar para vocês, e fizemos diversos materiais, mostrando a marca, obviamente, mas conectando. E para quem não sabe, o Guilherme é produtor rural, ele é agricultor. Então, toda a história que a gente montou foi baseada em quê? Baseada num artista que, sim, é famoso, mas tem uma história que conecta com o meu cliente. Baixa a luz, por favor. Deixa eu mostrar aqui a campanha, como que ficou. Ah, agora, meu irmão, você vai ver show de produtividade. Confia. Valence, ao seu lado levando tecnologia, aprovado no campo, nós somos nutrifisiologia. Para o solo e a planta, Valence é a solução. Resultados que impressionam, é a superprodução. Sou agro, sou Valence, você pode confiar. Somos a solução certa para sua safra prosperar. Sou Valence, sou superprodução. É sua lavoura sempre em evolução. Se a Valence é inovação, fisiologia e plantas com nutrição, as melhores soluções só a Valence vai oferecer.
sempre em evolução. Deixa eu contar dois bastidores dessa campanha. Primeiro, que essa fazenda é maravilhosa. Quem mexe com shooter aí, parece uma imagem de shooter. Aquela lavoura de trigo, é linda. E segundo, que nós pegamos uma alocação de um dia, e aí passou muito rápido. Quando a gente foi gravar o clipe, que era o último, que na verdade era a peça principal, e foi o último, escureceu. Então aquele pôr do sol que vocês viram é de verdade. E ficou lindo, maravilhoso, mas isso foi Deus abençoando a gente. E um outro bastidor é que o Carlos falou muito sobre o uso da inteligência artificial. Esse jingle eu escrevi a letra, eu componho também, eu gosto muito de compor, e sempre componho com melodia, mas esse a gente fez uma experiência diferente. Eu compus a letra e quem fez a melodia foi a inteligência artificial. Então, o ser humano e a máquina criando juntos. Porque sempre eu digo, inovações são como a nossa enxada. Ela não pode fazer sozinha. Se você é redator e joga lá, cria um post para mim, e a inteligência, o chat GPT fez sozinho, ele vai te substituir. Agora, quando você põe a sua expertise, a sua história, aí sim, a gente vai conseguir trabalhar juntos e criar experiências melhores. E em vendas, a gente tem um case bem legal. Tem alguém da Trato aí? Quando a gente começou lá na Trato, eles não tinham um time de vendas, e o único vendedor saiu. E aí a gente falou, cara, vamos montar do zero. E aí a gente criou o plano de recrutamento deles, e nesse plano, fica a dica para quem tem empresa, a gente colocou na entrevista, aqui você precisa gravar vídeos, você topa? Por que a gente fez isso? Alguém aqui já teve dificuldade de falar para o cliente, manda vídeo de alguém falando da cultura e não mandar? Alguém teve essa dificuldade? E se no recrutamento eu já coloco o pessoal para dizer, olha, você vai vender aqui, mas você vai gravar vídeo também, vai produzir conteúdo. Eu vi a Lígia perguntando aqui, tem algum blogueiro aqui? Vou perguntar de novo, tem algum blogueiro, influencer aqui? Deixa eu perguntar uma coisa, tem alguém respirando aqui? De verdade. Tem gente que não está, não. Tem gente respirando aqui? Todos vocês precisam ser influência, gente. Acabou essa coisa de eu não estou na rede social. Se você está vivo, você tem que estar, porque de algum jeito você vai. Aí você escolhe, eu vou pelos outros. Inclusive, quem está me marcando aí, tem umas fotos de oi torto, eu não vou repostar, viu? Ou você escolhe que os outros postem você, ou você vai lá e ganha dinheiro com a rede social. A Mônica está aqui, ó, ela te ensina a usar suas redes sociais para ganhar dinheiro. Eu vi o Gustavo chegando aí, também está aí. Olha lá, o Gustavo está atrás, ele te ensina a usar as redes sociais para ganhar dinheiro. E esse aqui eu adoro. Marketing sem parecer marketing. Gente, a gente vem de uma geração que a propaganda acabava com o nosso momento de prazer. Você está lá assistindo a sessão da tarde, propaganda. Está assistindo a novela, propaganda. Lá mais atrás, na época do meu sócio, o Wilson, ele está aí? Lá, ele é de 1500 e pouco. A propaganda chamava Reclame. Por quê? Eles ficavam gritando, vem comprar. E tem gente que faz isso até hoje. E marketing, sem parecer o marketing, é você criar novas emoções. É pensar fora da caixa de verdade. Nós temos um cliente que ele queria chegar nos eventos chegando, sem gastar muito. Cara, eu não tenho orçamento e eu vou patrocinar os eventos com chopp. Poxa, com chopp? Não, eu vou para dia de campo, eu vou para a feira, mas eu não tenho dinheiro, eu vou dar um chopp. Lá em Jataí tem uma indústria de chopp artesanal. Beleza. E uma das marcas que ele representa é a Decalb. Alguém já viu a marca da Decalb? É um milho com asinha, certo? E aí nós criamos essa campanha para ele, o Decombi. Transformamos a Kombi na marca da Decalb. Essa Kombi ela já vem com... Lá ali atrás tem chopeira, tem uma churrasqueira também. Adivinha o que acontece nos eventos? Quanto que ele gastou? Muito barato. Às vezes tem marcas que vão para eventos que investem muito mais do que ele, e depois o pessoal fala, nossa, eu tomei um chopp lá na Decombi, da Campo Bom. Isso é marketing sem parecer marketing. E fazendo aqui uma linha do tempo, até os anos 90 nós tínhamos só as mídias tradicionais. Aí nós subimos para os anos 2000, já vieram sites de notícia. Quem lembra lá do UOL, bate-papo do UOL, quem é da época?
Eu fiquei vendo, eu vi isso pela internet, eu não fui da época, não. Nossa, não tem ninguém do bate-papo do UOL, estão com vergonha. Pelo amor do Orkut. O Orkut está voltando, vocês sabem, né? Já estão se preparando, né, para usar o Orkut. Até 2024, aí entra tudo, redes sociais, o X, e chegou os influencers e o metaverso. E daqui a pouco eu vou falar sobre o metaverso para vocês. 2025, a TV, Ads, Uber. Como assim? Cara, vai criar muita mídia nesses. Você está dentro do carro parado, imagina ter uma TVzinha ali passando propaganda. Imagina ter uma ativação de marca. Eventos digitais, o OH, outdoor, painéis que se interagem com o digital. Lá em São Paulo, se você for na avenida lá, acho que é na Paulista, tem vários painéis de LED. Esses dias eu vi um negócio muito bacana lá, o Netflix anunciando uma série na mídia off. Olha que legal, conversão. E o marketing de conteúdo, que esse, na verdade, é um novo anúncio, né? Marketing de conteúdo. Lembra que eu comecei aqui com a história do meu avô? Contar histórias. Ter essa capacidade de reter a atenção das pessoas. Quanto tempo você passa pelo Instagram e nas redes sociais durante o dia? Vocês já olharam lá o relatório? Quantas marcas passam na sua frente? Ou pessoas, que aí as pessoas também se transformam em conteúdo. E como que eu vou competir com o conteúdo da Lígia, sendo uma empresa? Parecendo uma pessoa. Quando eu fico fazendo panfletagem digital, que é só dia do fazendeiro, está lá aquela foto do fazendeiro. A gente fez uma campanha agora para uma empresa, para a New Holland, no Outubro Rosa, certo? Qual que é o normal do Outubro Rosa? No primeiro, segundo dia, uma chuva de posts em todos os Instagram de marcas, Outubro Rosa, proteja do câncer. Quando muito criativo, um carrossel explicando. A gente fez um evento para mulheres do agro, levamos o núcleo do câncer de Jataí e fizemos um evento rosa. Lá a empresa chama Azul Agro, que é o nome da empresa. Aí a gente fez a brincadeira de Rosa Agro. E aí fizemos um evento só com mulheres do agro, palestra, música, a cantora mulher. Agora eu pergunto para vocês, qual é melhor, o post ou o evento? Aí você vai me falar, Francis, mas é muito mais barato o post, ok. Mas quando você pensa no ano todo, você tem uma verba para investir, e em alguns momentos você cria uma experiência para o seu cliente, o que vai acontecer? O cliente vai estar junto da sua marca. Esse é o relacionamento que a gente precisa criar. E aí, eu fui fazer uma pesquisa e achei interessante. O primeiro exemplo de marketing de conteúdo foi a New Holland. Lá atrás, quando ela publicou uma revista, falando, as matérias eram praticamente falando sobre, com dicas, como plantar melhor, como usar melhor as máquinas. E olha só, lá atrás, os primórdios. E aí eu falo que o agro é revolucionário. O que está famoso hoje? Você já viu um vídeo, eu não sei se é da China, se é do Japão, mas um monte de gente junto assim, e um monte de celular fazendo live marketing. Os chineses lá vendendo ao vivo e tal. E aí aqui no Brasil tem uma influência aí que é bem grande, vende muito. Quem sabe o nome? Inclusive está aqui morando em Goiás. Vocês acham que foi esse povo aí que inventou a live marketing? Foi o agro. Quando passava os leilões lá no canal rural, antigamente, já era live marketing, porque era ao vivo. E o quanto vocês estão usando agora a live marketing no agro, para promover os produtos de vocês? E aí eu vi uma campanha incrível. Infelizmente, para poder defender o agro, porque ainda tem muito analfabeto do agro, que acha que o produtor acaba com a natureza, e aí a gente, às vezes, é obrigado a defender, mas, como eu disse, tem que ter a meia-culpa, porque a gente não fala para o pessoal de fora. E aí eu vi uma campanha maravilhosa da AproSoja do Mato Grosso. Tem alguém da AproSoja ou do Mato Grosso aí? Tem algumas pessoas. Baixa a luz aí, vamos ver essa campanha.
Opa. Vamos de novo. Aperta o play aí. Você colocaria fogo no seu próprio patrimônio? Os produtores também não. Quando o fogo atinge uma propriedade rural, o prejuízo é imediato. Destrói o que foi plantado, o que foi colhido, e muitas vezes até maquinária, celeiros, casas. E o prejuízo continua. Leva de 3 a 5 anos para recuperar o solo. A terra é nosso ganha-pão. Nós preservamos para sobreviver. E você? A ProSoja, Mato Grosso. Isso é produzir conteúdo que atrai. Isso é produzir conteúdo que faz a diferença, que dá vontade de ver. E é isso que a gente quer, que vocês também façam isso nas marcas de vocês. E nós precisamos fazer isso o tempo todo. E aí, falando um pouco aqui na área dos influencers, nem vou me estender, porque tem vários que vão estar aqui no palco. Eu só quero perguntar para vocês, quem já usou influencer em campanhas? Olha a quantidade mínima que está aqui. Cara, é muito pouco. E aí nós temos 2 tipos de influencers. Temos influencer igual o Rafael, que vai estar aqui com a gente amanhã, que é um grande influencer, né? O Vida Boiadeiro, cadê ele? O César, está aí? Está lá no fundo. São influencers que têm muitos seguidores e fazem a diferença com a sua marca, mas tem um micro-influencer, que é aquele cara da sua empresa, que é barato. Nós temos um cliente... a Calcário Milênio, que a influência é a dona da empresa. E, cara, quando a gente posta vídeo dela, é incrível. É sensacional o retorno. Então, nas suas empresas, ou você que é a agência que atende algum cliente, não, eu não quero pagar por influência. Ok, vamos fazer uma influência aí dentro? Está aqui a Amanda, que é influência. Vamos fazer uma influência aí dentro da sua empresa? E olha quem tem... mas ninguém tem jeito. Cara, vai lá dar um curso para esse cara. Os nossos clientes, por exemplo, eu tenho um curso de oratória, a gente vai lá e ensina esse cara a gravar vídeos. Porque esse conteúdo vai ser importante. E olha só, no Brasil, 54% das marcas já investiram em marketing de influência. Claro que não são do agro, né? Aí eu estou falando do geral. O agro investe muito pouco ainda. E 68% dizem que em 2025 vão investir. Por que o influencer? Porque o influencer é uma cara, é um rosto. Não é simplesmente a marca que está lá, no digital ou na televisão. E aí, cadê o Rodrigo? Eu vi ele aí? Está ali, né? O Rodrigo vai estar com a gente aqui no palco. Os sócios deles fazem o Dinetec, que é um dos maiores eventos do agro do Brasil. E nós estamos fazendo uma ativação de marca. E você nem está sabendo disso ainda, viu, Rodrigo? Estou falando com o Jason lá. O desafio nosso é mostrar sobre o ESG. Como que as empresas deles trabalham o ESG e o próprio evento. E a gente ficou pensando várias maneiras de conectar as pessoas lá dentro do evento, que tem tanta coisa chamativa. E a gente está criando essa experiência aqui. A gente pegou um simulador de asa delta, vai filmar toda a feira, e você vai entrar nesse simulador, você vai, com óculos, sobrevoar a feira, e em cada local da feira vai ter um ponto que você vai ter que passar por cima. Quando você passa, vai abrir ali uma frase falando do ESG. Isso é criar uma experiência e fazer um marketing ao mesmo tempo. E qualquer um de vocês pode fazer esse tipo de coisa, porque isso é simples. É só parar para pensar. É só parar com essa correria louca que vocês ficam no dia a dia. Porque o dia que eu comecei a parar com a correria, eu comecei a pensar. E para a gente finalizar, não quero tomar mais o tempo de vocês, tem muita coisa boa, e eu sei que o Carlos falou também sobre o que vem por aí. Eu quero trazer vocês para uma reflexão. Inclusive, eu tenho uma palestra sobre isso, o futuro chegou e agora. E eu faço essa palestra tem muito tempo, e eu lembro que, na época da pandemia, eu estava presidente da Associação Comercial e Industrial de Jataí. E aí eu tive que largar os meus negócios, graças a Deus meus sócios tomaram conta junto lá, e vim para ajudar as pessoas, os empresários. E o que eu mais ouvia, cara, você falava isso há 3 anos atrás, e eu achava que você era maluco. E agora está acontecendo. Eu não falava da pandemia, né, gente? Eu falava de tecnologia.
porque eu adoro tecnologia. E aí eu trouxe algumas coisas para vocês refletirem. A parceria da SpaceX na verdade, não é da SpaceX, é da Starlink com a John Deere, conectando a máquina lá no campo. Impressora 3D. Alguém sabe o que ela está construindo aqui? Cadê o pessoal de Sinop? Tinha um pessoal, vocês mentiram. Ah, está aqui. Você viu falar da impressora 3D construindo casa que estava lá em Sinop? Gente, imagina se no futuro vai ter gente sem casa, se uma impressora 3D tem a capacidade de imprimir uma casa, ou imprimir um motor, ou imprimir peças. Hoje a maior dificuldade do produtor, quando ele vai comprar uma máquina, tem alguém de máquinas agrícolas aí? De empresa de máquina agrícola? Vocês vão me desmentir ou não, aqui eu vou confirmar ao vivo. Quando o produtor vai comprar um equipamento de vocês, um trator, uma colheitadeira, a primeira coisa que ele pergunta é como é a assistência? Porque você está lá no meio do plantio, agora está acontecendo o plantio aqui em Goiás, Mato Grosso, e a máquina quebra, ele quer ligar para alguém resolver. E se ele tem uma impressora 3D imprimindo peças para resolver o problema dele lá na fazenda? Isso vai mudar, sim ou não, o agro? Isso aqui, impressão de alimentos. Quando a gente foi para Israel, eu levei um grupo de produtores, de 52 produtores para Israel. E me zoaram. Porque a gente fez uma parceria com a Embaixada de Israel, e aí eu fui estudar sobre Israel. E lá eles estavam produzindo proteína com farinha de gafanhoto. E aí, na viagem, eu fui falando pro pessoal, e aí todo mundo me zoando. Chegamos lá, passava na frente de um silo, o presidente do Sindicato Rural, o Vitor, falava, olha lá os gafanhotos do Francis. Aí tudo bem. Aí nós fomos num local lá, que é o Instituto Vulcano, que é tipo uma Embrapa daqui, só que privado. E aí eles prepararam um lanche para a gente. E chegamos lá com fome, porque a gente estava fazendo várias missões. Depois de comer, fomos para a palestra. E aí o pessoal, e aí, estava bom a comida? Estava ótimo. Pois é, todos esses pães aqui foram feitos com farinha de gafanhoto. Cara, e a gente não viu diferença. Para a gente, olha que eu sou o maior defensor, principalmente da pecuária, porque eu venho da pecuária. Mas para a gente, comer uma picanha nunca vai ser substituível. Mas para quem vai nascer agora e não conhece, isso aqui pode ser um impacto no agro. A impressão 3D de alimentos. Eu tive em São Paulo, na feira de drones, e esse aí foi eu que filmei, o GoRap, que é um drone tripulado. E na China já está liberado para venda. E no Brasil eles tinham acabado de conseguir uma autorização da ANAC para começar a fazer testes. E aí o grande problema é a legislação do Brasil. O que eles estão tentando fazer, como na China? De pegar a mesma legislação do helicóptero e autorizar a venda. Já tem mais, na época, né, deve ter mais, na época tinha mais de 3 mil pedidos desse equipamento. Aí eu falo para vocês, uma propriedade rural que quebra uma peça e precisa ir rápido na cidade, o que vai impactar isso daqui? Pensando que a impressora 3D ainda não está lá. Ou uma propriedade rural muito grande, que você precisa fazer grande deslocamento. O drone de pulverização, por exemplo, de semeadura, já está acontecendo. Inclusive, quando a gente foi para Israel, estava nascendo esse drone lá. Agora, o que isso vai impactar na cidade e no campo? Dados. Hoje, gente, produtor rural tem os dados na mão, não adianta a gente ser despreparado. Vocês que trabalham com marketing no agro, pelo amor de Deus, quando for criar conteúdo, não falem coisas óbvias para o produtor. Cuidado na hora de você pôr um anúncio de gado de corte, colocar lá uma vaca girolando com uma teta grandona. Porque eu sei que isso acontece. Quando você vai falar assim, por exemplo, eu vi gente colocando, acabou o vazio sanitário. O produtor já sabe. Agora, se você faz um vídeo de incentivo, bem-vindo ao período de plantio, é totalmente diferente de você só dar informação. Então, cuidado. Aqui, ó, tem um calendário agro, que chama. Pega com ela o calendário agro aqui. É de graça? É de graça? Estava brincando aí. Poxa, está aqui, ó. Internet das coisas, tudo conectado na fazenda. E lá na sua agência você ainda não está conectado, não faz sentido. Não faz sentido você colocar na fotinha lá um produtor rural, vai fazer um filme na TV e coloca aquelas imagens de banco de imagem americano lá, que o produtor rural não tem nada do brasileiro. Blockchain.
Hoje nós já temos a capacidade de mapear o alimento lá dentro da porteira até o supermercado. O quanto isso vai mudar? A exigência, e aí eu falo direto para os produtores rurais. O produtor rural fala, não faço marketing. Ah, não? Daqui uns dias a sua fazenda vai fazer o seguinte, você produz manga. Como é que é a produção dessa manga? Ah, vamos entrar no Instagram dele para ver. O site dele não tem. Cara, é duvidoso. Será que ele produz direito? O produtor rural também precisa fazer comunicação. Veículo autônomo, tratores, colheitadeiras, plantadeiras. Lá, essa foto foi eu que fiz, por isso está tão ruim. Foi lá na Grishow desse ano, trator elétrico. Inclusive, eu acho que foi a Case que lançou lá dentro um trator a etanol. John Deere? John Deere, desculpa, John Deere. Aí, viu? O pessoal defende mesmo, não tem jeito. Alguém sabe que essa máquina aqui? O apelido dela é Joaninha, lá da Austrália. Ela planta, ela colhe, ela é autônoma e ela carrega sozinha. E aí foi falha minha, viu, Rodrigo? Eu devia ter colocado o armadilho aqui, ó, que é uma tecnologia brasileira feita pelo Rodrigo. Amanhã você fala sobre ela. É hoje seu painel? Amanhã, né? Fala sobre a tecnologia, que é um robô que vai ajudar na análise de solo. Tecnologia brasileira, está sendo lançada lá no Mato Grosso, em Canarana. E esse aqui é um projeto que nós estamos implementando para o ano que vem, Fazenda Virtual, que vai ser o primeiro dia de campo no metaverso. A gente vai lançar ele, vai ser uma experiência nova. Francis, mas será que as pessoas vão assistir? Eu não sei. Quando a gente fez o AgroMarket Summit, a gente não sabia se vocês viriam. Então, nós vamos experimentar. Mas que vai ser uma experiência legal, vai. Até o pessoal está ali do César, lá no stand dele, depois vocês passam lá, ele está com uma experiência nova de realidade virtual. Cara, vocês têm que experimentar. E eu estou trazendo essas tecnologias para vocês entenderem que lá dentro da porteira as coisas estão mudando. Aqui fora precisa também. E aí, para a gente fechar de verdade, quem aqui é redator? Levanta a mão. Quem é fotógrafo, ou criador de imagem, ou de vídeo? Quem é desenhista? E quem é músico? Como é que vocês vão fazer com as IAs? Eu tenho uma outra empresa de marketing eleitoral. Eu sei, não combina com agro, mas eu tenho essa empresa. Fizemos campanhas agora. 100% dos meus clientes usaram jingle de inteligência artificial. Franz, nós seremos substituídos? Na primeira Revolução Industrial, a maioria morava na fazenda. Veio a mecanização, fomos para a cidade e descobrimos oportunidades. E eu, sinceramente, acredito que nós vamos descobrir outras oportunidades. E nós vamos deixar de ser pessoas fazedores para ser consultores. Porque, como eu disse, as estratégias digitais são apenas enxada. E é a gente que comanda elas. Na era digital, onde o artificial se tornou rotina, é o contato humano e a experiência presencial que agora define o verdadeiro diferencial. Cuidado com aqueles chats, automações que vocês colocam nas redes sociais ou no WhatsApp. São importantes para dar escala, mas chega um momento que a pessoa quer falar com o ser humano. Levanta a mão quem não odeia aquelas ligações das operadoras de telefone. Quem não odeia, levanta a mão. A gente não gosta de nada robotizado, e aquilo lá são seres humanos, mas de forma robotizada. Então não faz sentido. Não faz sentido a gente achar que o ChatGPT vai fazer tudo por nós, que Midjourney vai desenhar tudo para a gente, porque não faz sentido. E eu quero finalizar pedindo a licença de vocês para fazer algo diferente. Porque assim como eu acredito que as tecnologias não vão substituir o ser humano, eu acredito que a gente precisa ser mais gente. E aí eu trago essa reflexão do comum versus normal. Tinha um cara que trabalhava pra caramba. Ele viajava muito, ficava muito pouco tempo dentro de casa. Certo dia ele chegou na casa dele, abriu a porta. Quando ele entrou, estava o filho jogando videogame. Ele olhou para o filho olhou para ele, o menino voltou à televisão, ele entrou.
E a vozinha da consciência disse: como assim? Você ficou tantos dias fora de casa e não vai dar um abraço no seu filho? Ah, isso é normal. Você sabe como é que é criança? Deixa ele, eu estou cansado. Nesse momento, ele andando, a esposa veio ao encontro dele, bateu o ombro e passou: dá licença. E a vozinha da consciência disse: a sua esposa passou por você e não te deu um beijo, um abraço? E ele respondeu: sabe como que é? Casamento de 15 anos, a gente cansa, deixa ela. Ele partiu para o quarto, foi tomar um banho, passou em frente ao quarto da filha. A filha falando ali com a amiga no celular. Ele olhou para ela, ela olhou para ele, meteu o pé na porta e ele passou. E a vozinha de novo: a sua filha nem te deu um oi, pai? E ele disse: sabe como é? Adolescente, é tudo igual. Enfim, ele foi tomar o banho, terminou seu banho, chegou na mesa de jantar, não tinha ninguém, só um prato vazio. E novamente aquela voz falou: nem um jantar em família você vai ter? E ele mais uma vez respondeu: eu estou cansado, não me enche o saco, isso é normal. Qual a reflexão que eu quero trazer para vocês? Eu, ao longo da minha vida, eu tive pontos positivos e negativos. Como todo ser humano, eu tenho falhas. E quando eu ouço essa história, eu recordo muito de mim. Porque hoje, depois de 14 anos de casado, eu vivo o melhor momento da minha vida, como pai, enquanto marido, filho, amigo. Porque tudo aquilo que esse cara falou que era normal é comum na vida das pessoas. É comum na vida de muitos que estão aqui, mas não é normal. O normal é você chegar em casa como eu chego agora, meu filho está lá em Jataí, quando eu chegar ele vai correr para o meu braço, me beijar. Isso é normal. O normal é você ficar muito tempo longe da esposa, ela te ver, te dar aquele abraço, aquele beijo de namorado. Isso é normal. O normal é você jantar com seus filhos, com a sua esposa, com seus pais quando estão vivos ainda. É você não encontrar mais os parentes só no velório. Isso é normal. E eu me despeço de cada um de vocês, pedindo para que vocês não façam mais uma vida comum. Que vocês, a partir de hoje, tentem uma vida normal. Porque é isso que vale a pena na vida. Não é o marketing, não é o agro. É ser gente. E é isso que eu desejo para vocês. Obrigado.